Noite, mais uma vez aqui no encontro virtual da série Cidadãs que Cuidam do Seu Quadrado. Eu tenho a imensa honra de receber Patrícia de Castro Marques, administradora de empresas, presidente da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, líder local do Dia Mundial da Limpeza em Itatiba e candidata a vereadora. Nós falaremos sobre a responsabilidade das mulheres frente ao Legislativo Municipal, nessa série da Semana das Candidatas. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, Eugênio, que coisa boa. E vamos aguardar a nossa convidada. A nossa conexão. Me deem um retorno, por favor, se a conexão está boa, se vocês estão me ouvindo bem, porque já caiu 2 vezes e eu não quero ter que desligar novamente. Estou aguardando a Patrícia chegar. Está tudo ok, gente? Oi, Cristina. Me deem um retorno, por favor, sobre a conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Joia. Então vamos aguardar a nossa convidada. Falaremos sobre as dificuldades, as especificidades da sua cidade. Ela é de Itatiba, no interior de São Paulo. O objetivo dessa série de lives com candidatas é que cada uma fale dos seus projetos, da sua cidade, o que lhe levou a buscar, a se expor e dar a cara a tapa, né? Essa coragem de se lançar a candidata e quais os desafios que ela enfrentará pela sua cidade. Então vamos aguardar a nossa convidada entrar. Já conversamos anteontem com Miss Laine, que é candidata pelo município de Bom Jesus, no Piauí, que é uma cidade do sul do Piauí. Ontem com Paula Santos, que é uma candidata por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E hoje falaremos com Patrícia. Já liberei para você entrar. Agora parece que vai dar certo. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Joana? Tudo, querida. E você? Eu também. Aqui tá uma chuva danada. Então, Aqui choveu, estava um calor imenso, aí de repente fechou tudo. Como quando chove ou quando venta, energia acaba. Parece que a gente está nos interiores da vida, né? Mas São eu Paulo tô. continua coisa. Mas aqui, e olha que eu estou no centro, e aqui não é bem diferente, não. Quando dá uns ventos mais fortes ou uma chuva, as coisas oscilam por aqui também, né? Ai, Mas menina. a gente está num momento de congestionamento, num horário de congestionamento de internet. É verdade. Eu já meio que me acostumei com essa coisa de vai, não vai, aí eu saio, entro. Eu nem me estresso, mas no começo eu ficava muito nervosa. Então, Agora eu já não me estresso. eles falam que, né, no começo, quando a gente começou com essa história aí de fazer live, essas coisas, eles falaram, olha, vai fazendo para você não morrer de estresse quando, né, quando tá desenvolvendo as lives. Mas cada mergulho é um flash, né? É impressionante. Mesmo quando a gente planeja tudo certinho, de repente dá um enrosco, ó, nós estamos tentando. É bem assim mesmo. Ó, Eu, tô com os meus ontem, assessores aqui. ontem eu tentei também colocar uns tripés, umas coisas meio arranjadas, mas é difícil, Aí a sabe? gente vai para tudo quanto é lado da casa, né? Vai para sala, vai para cozinha. E eu falei, bom, agora eu acho que aqui vai dar tudo certo. O cenário, quando eu saio do meu cenário, do aparato que eu organizei, que é tudo assim, mano, tudo bem perrengue mesmo, tudo bem simples. Eu organizo todas as minhas velas na mesa para dar suporte, porque tem gente que tem aqueles aparatos todos, né? Luz, blá blá blá.
eu não cheguei nesse momento top master blaster das lives, mas elas acabam saindo e o que importa é a mensagem, É é o o nosso conteúdo, né? É o é o conteúdo que a conteúdo. gente vai trazer aqui. Você sabe que eu tenho um suporte que é maravilhoso. Depois eu vou mostrar para vocês. É uma garrafa Ah, PET cortada. perfeito, perfeito. É muito Nós, massa. como candidatas representa lixo zero, né? A gente vem desses movimentos, isso é muito importante. Que a gente deu exemplo, né? Não tem Ah, essa. foi muito bacana tudo isso, né? Inclusive a gente se conheceu por esse movimento, né? Dia Mundial da Isso, Limpeza, né, Joana? isso é muito legal, né? Quando você constata que tem muita gente envolvida, né? Em fazer coisas boas. Isso Não, eu acho muito, muito legal. é Agora, impressionante. infelizmente, aí a gente fica mais sensível de saber, poxa, por que a administração pública não faz, né? Se a sociedade civil consegue se mobilizar tanto e a administração pública com tanto poder que ela tem, que nós damos, obviamente, por que não executa tanto, né? Enfim, querida, a live é sua. Se apresente, me conte o que é isso, ser presidente da Liga das Mulheres Eleitoras. Entrou um amigo meu querido aqui, Luiz Quexixian, que nos dá uma tremenda força, é um grande empresário aqui da região, um querido amigo, e a gente tem um apoio de pessoas muito boas. Eu tenho certeza que o bem atrai o bem, É verdade. e os similares se atraem. Por isso que a gente conhece pessoas boas nesses movimentos, né? Porque as Eu acho, pessoas eu acho que entram com a essa é a beleza alma. do caminhar, né? A gente vai, o É, que a gente vai ganhando são as amizades, as parcerias que a gente firma, e aí a gente vai lá para os ODS, que eu acho que é uma grande ferramenta de trabalho que a gente tem, uma grande ferramenta de aprendizado, e essa aí das parcerias que a gente vai levando ao final de cada projeto, de cada ação, isso daí que enriquece e que faz a gente ter sucesso a cada uma desses desafios que a gente vai encontrando. Então, ó, vou falar um pouco de mim, aí para a sua galera aí, obrigada pela oportunidade, viu, Joana, pelo espaço que você está cedendo aqui hoje. Eu invejo a sua mim capacidade. é uma forma de aprendizado, porque vocês me ensinam. A cada encontro eu aprendo muito, entendeu? Eu sou uma eterna aprendiz, uma eterna aluna. Então eu acho muito legal esses encontros, porque a gente sempre tira e trazer essa coisa da Semana das Candidatas e entender a realidade de cada local, seja fora do estado ou dentro do estado, sempre tem algo para agregar. Então, Né? eu acho enriquecedor. Acabou de entrar um cliente meu, que é um amigo querido, Jorge Eduardo, que ele é um médico aposentado infectologista Ai, que bacana. da rede pública. Fantástico esse menino. Deve ter Então, me histórias conta. aí, deve ter umas 10 lives para fazer com ele, porque o que ele deve ter para contar. Eita, se ele permitisse, eu faria sim, mas ele é bem tímido. O pessoal da saúde é difícil, eu adoraria, mas não é tão fácil assim. Mas conte pra gente a sua trajetória, o que é ser presidente da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. Só você para me ensinar que existe um negócio desse, é muito interessante. E como que você chegou e pensou e de repente serei candidata? E aí? Então, pessoal, meu nome é Patrícia Sanfins, eu sou mineira lá de Belo Horizonte, mas quando eu me formei, eu já namorava com o Fabrício, que é um itatibense, e a gente, em determinado momento da minha vida, eu resolvi morar aí em São Paulo. Morei 10 anos aí na Vila Santa Catarina. Foi aí que eu fiz faculdade, me formei em administração de empresas pelo Mackenzie. Trabalhei em algumas empresas farmacêuticas aí, numa empresa de engenharia. Depois eu resolvi fazer uma pós-graduação aí na USP de serviços hospitalares, porque a gente tinha como planejar. Meu marido é médico também,
Ah, Mas a gente se conheceu adolescente, indo para a escola e engatamos o namoro e depois casamos. E a gente tinha muita vontade de fazer um serviço hospitalar de referência. Então, eu estava fazendo administração e ele medicina. Então, eu fui fazer uma especialização aí na USP e a gente se casou. Nós tivemos nosso primeiro filho e ele é de Itatiba, a família dele é de Itatiba. Então a gente decidiu que a gente não queria. A gente trabalhava demais, tinha pouco tempo para ficar junto, e quando nós decidimos ter o filho, a gente falou: não, bom, peraí, então vamos parar e vamos arrumar essa bagunça aqui. O negócio tem que funcionar, tem que ter tempo para todo mundo. E aí a gente resolveu mudar aqui para Itatiba. Então eu estou aqui há 20 anos, 21, né? 21 anos. E a gente, quando eu vim para cá, eu também fui trabalhar numa empresa francesa de maquinaria e depois aí eu fui fazer comércio exterior na Unicamp, porque eu trabalhava nessa área, né? Falava com alguns lugares, aí a gente importava muito as peças lá da França e exportava para México, para a China naquela época, Estados Unidos, então eu precisava me formar um pouco mais sobre esse assunto. E aí foi quando a gente decidiu ter a nossa segunda filha, a Cecília. Então hoje a Cecília tem 17, o Juliano tem 21, e desde que eu vim aqui para Itatiba, foi muito especial para mim, porque eu tive a oportunidade de participar mais ativamente na comunidade. Aí em São Paulo a vida era muito corrida e daí não dava tempo para eu me engajar. Aqui, quando a gente, né, quando eu assumi a maternidade, já deixei um tempo mais separado e aí comecei a fazer uma série de projetos aqui no município. E então, desde sempre, aí a gente, uma coisa vai puxando a outra, né? Eu comecei a prestar o meu serviço voluntário numa creche. E meu filho chorava demais para escovar os dentes. E eu falei: não é possível que o negócio deve ser tão difícil assim. E aí eu vi um projeto, entrei em contato com um projeto de uns dentistas voluntários e eles eram maravilhosos. Eu falei assim: não, eu preciso aprender isso. Aí a gente aprendeu mais ou menos a técnica, fizemos parceria aqui com outros dentistas e fomos fazer isso na creche. Daí para diante, eu comecei a me engajar numa série de projetos. Hoje, aqui em Itatiba, existe uma associação chamada AEASF, Associação das Entidades Beneficentes de Itatiba. Então, a gente tem aqui o Asilo São Vicente, que cuida de idosos. Nós temos várias casas espíritas que fazem um trabalho sensacional junto à comunidade, desde atendimento a morador de rua, fornecimento de alimento, formação profissional. Tem também casas que acolhem jovens e adolescentes, tem outras casas que acolhem dependentes químicos, enfim, somos mais de 21 associações. E aí a gente vai criando laços de amizade, né? Porque quando não existe, fala assim: eu só vou fazer isso aqui para determinada entidade. Você acaba criando esses laços e fazendo um monte de coisa. E aí também fui voluntária nessa associação. Muitos anos eu trabalhei como secretária. E aqui a gente tem festas, tinha, né? Não, mas nós vamos ter daqui a pouco de novo. Festas durante o ano todo para angariar verbas. E foi assim que eu me engajei socialmente, né? Comecei a fazer um trabalho pequenininho e aí depois aquilo foi aumentando. Lá em 2014... um amigo meu virou para mim e falou assim: Patrícia, você faz tanto trabalho legal, por que você não vem para política? Aí eu, como qualquer pessoa normal, respondi: você tá louco? E aí a conversa foi fluindo e eu sempre confiei muito nele. E ele falou assim: não, é bacana, porque você amplia, né? Às vezes a gente tem aqueles recursos, nós temos duas mãos, mas a política tem esse poder de você ampliar as possibilidades, né? A política do bem, ela cria pontes, e as pontes, elas são mais sólidas quando a gente usa os recursos que a política dá pra gente. E daí eu embarquei nesse sonho.
A minha primeira eleição foi... Eu caí meio que de gaiato, assim. Aí depois... a segunda eu já estava mais preparada e eu tive uma expressiva, né? Eu falo que um voto, gente, conquistar o voto de uma pessoa é tão maravilhoso, né? Dá um retorno para a gente tão assim De confiança, né? De dever verdade. cumprido, né? Você fazer com que aquela pessoa acredite no que você está fazendo, acredite e vá junto com você, apoie aquilo. É uma vaga de emprego. Então, quando o pessoal Sim. fala assim, você teve 100 votos, você teve 200, cara, eu tive 200 contratantes. Então, isso é muito gratificante, isso é muito bonito Então é para a mim. terceira vez que você se candidata. Essa é a minha terceira candidatura. A primeira foi na eleição de 2014? Foi na eleição de 2014. Não, é antes, né, Joana? 12, 16. Ai, como que é a conta? Já até perdi essa conta. Bom, 20, agora nós estamos em 16 e 12. 2016, é. A última foi 2016, 2012. Ah, então, 12. A minha primeira em 12, a minha segunda em 16. E aí eu tive já... na primeira eu tive 100 e poucos votos. Na segunda eu tive quase 360 votos. E eu não parei de trabalhar nunca, né? E não vou parar de trabalhar nunca, porque eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Isso é minha missão. Acho que a gente vai descobrindo no caminhar, na nossa trajetória, a gente vai descobrindo algumas aptidões, né? Isso daqui eu consigo fazer, isso daqui não é para mim, e aí eu preciso de parceria, porque, né, engloba tudo aquilo e eu vou confiar em um outro. E aí eu descobri que minha missão é essa. Eu tenho facilidade de construir pontes, um monte de coisa eu não sei fazer, mas essa é a beleza do caminhar para mim, porque eu aprendo todos os dias, né, com essas pessoas que a gente tem a oportunidade. E eu estou muito confiante, graças a Deus, a gente está tendo um feedback muito positivo aqui em Itatiba. As pessoas têm vindo se oferecer para trabalhar na campanha, para divulgar a campanha, para divulgar todas as ações que a gente fez, né, durante todos esses anos. Então, estou feliz. E aí é um pouquinho... Não falei da Libra ainda. Ainda não, mas você se candidatou, não ganhou, mas você entrou na administração, você já participou, já trabalhou na Já. administração? Já, na última vez que eu tive essa votação bem bacana, eu estava aliada com um pessoal bem legal lá na Câmara Municipal e eu fui convidada para trabalhar na gestão do nosso teatro. Aqui em Itatiba é um pouco diferente a parte da cultura, assim, das ferramentas que a gente tem para difusão da cultura. Nós não temos um teatro municipal. Normalmente, né, a gente tem uma casa de espetáculos nesses pequenos municípios que é gerido pelo executivo. Aqui em Itatiba, infelizmente, nenhuma das gestões teve a capacidade de construir um espaço assim. E, na verdade, a gente nem tem um espaço privado também. Então, quem teve uma gestão bacana foi o legislativo, por incrível que pareça. Até quando eu fui trabalhar lá, é bacana, porque é inédito, poucos lugares no Brasil tem isso, né? Uma Câmara Municipal que oferece um espaço de arte e cultura. Então é dentro da Câmara, nas próprias dependências da Câmara. É um teatro de 400 lugares, é um teatro maravilhoso. Eu puxo sardinha porque eu amo o espaço, né? Mas é um teatro, até queria mandar um beijo, não sei, né? A Leda, que é administradora, diretora lá, e que ela faz a gestão daquele espaço como se fosse a casa dela. Aprendi muito com ela e com todo mundo que está lá dentro. Então é um... E que tipo de espetáculos vocês conseguiram levar aí para Itatiba? Tudo. A gente fazia parcerias. Então, a gente, claro que tem, por ser um espaço gerido pela Câmara, a gente não podia cobrar ingresso. Então, tem uma série de entraves para o funcionamento do espaço. Mas é um espaço que ficou muito democrático e que a gente, com todas as limitações que a gente tem, a gente conseguiu ampliar e oferecer esse espaço para todo tipo de cultura.
inclusive até para a cultura de rua, né, que eu amo, e meu jingle foi baseado numa dessas histórias e dessas ações aqui em Itatiba, que é a cultura hip hop, que engloba o Tá. grafite, engloba uma série de culturas que é difícil você pegar esse pessoal e colocar, vamos para um teatro, luz, câmera, ação. Foi muito emocionante tudo isso. Aí, isso daí é um capítulo à parte. Mas eu tive essa oportunidade de trabalhar lá dentro. Depois eu tive a oportunidade, um pouquinho de tempo, trabalhar como assessora num gabinete. E aí isso me deu experiência, porque eu falo que uma Câmara Legislativa só sabe, quer dizer, não só sabe, mas a gente que trabalhou lá, a gente vê a quantidade de armadilhas que existem num lugar desse, né? Às vezes a pessoa ela entra cheia de ideologias, de planejamento, e se ela não prestar, não tiver muita persistência e se informar e tiver percepção daquilo, você acaba caindo em armadilha e acaba tendo esse tipo de política que a gente tem hoje em dia, infelizmente. As pessoas param de se preocupar com o que realmente elas foram eleitas para se preocupar, e aí elas vão cuidar de outras coisas que não tem nada a ver, e de repente passa 3 anos e meio, e o que restou para ela é correr para uma reeleição, que ela não fez nada há 4 anos, e aí, mas ela quer continuar naquilo ali, não fazendo nada e representando ela mesma. Então, Eu entendo essa parte, né? Esse departamento meio de armadilha, aquele que mexe diretamente com o ego da pessoa, porque aí ela perde a visão da realidade, e você acabou de responder, né? Porque ela não faz nada, mas ela vai continuar trabalhando para ela mesma. Então, é uma coisa de egocentrismo. E existe muito na administração pública isso, infelizmente, né? Trabalhar com o ego, aplaudir muito, muito holofote, muito brilho, até para que você permaneça sendo marionete, sendo massa de então, manobra, sendo exatamente. peão, né? Peão de jogo de xadrez. Literalmente a parte que é derrubada com a maior facilidade. Mas eu entendo também, e você que participou, me corrija se eu estiver errado, se nós temos uma formação sólida, isso é muito mais difícil de acontecer. Uma formação de caráter, de educação de ensino também, Uhum, e de propósito, né? com Então, eu certeza. acredito que essas formações já bem estruturadas, isso não quer dizer que não deva ter acontecido com gente que Mas achava que minimiza a chance de daquilo ali dar errado, porque você já tem umas coisas que você já passou na vida, que você já viu, e você fala assim, eu não vou cair nisso, porque isso daí é furada, isso daí não leva a nada, né, a lugar nenhum. é porque a grande pergunta é assim, o que vai me agregar isso, né? O que eu vou conseguir levar, o que eu vou levar disso para dentro da minha casa que eu vou conseguir dormir tranquilamente? Então, se essa pergunta se faz e não faz diferença, é porque você não tinha estrutura formada, né? Você estava bem predisposto a ser moldado. Agora, se isso te incomoda, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha campanha, né? Como eu sou extremamente ativista, e a gente se conheceu nisso, nessa coisa do meio ambiente e tal, que é uma questão de sobrevivência, né? Não é questão de bandeira, é uma questão de sobrevivência, de você olhar para fora e descobrir que não tem fora. Você está num planeta que está sendo destruído pela mão do ser humano que tem É, isso com a maior tranquilidade para fazer, que é destruir, infelizmente, né? Por uma ganância desmedida, por uma série de fatores, né? Por irresponsabilidade, por infantilidade, por falta de conhecimento. é ignorância. Os fatores são diversos. Mas eu tinha na minha cabeça, eu sou extremamente contra, e sempre fui lutadora contra o candidato porco, mal educado. Porque antigamente tinha aquelas canaleiras, eles botavam os negócios em cima da calçada, né? Eram tipo umas Umas canaletas assim. placas, né, umas placas. Umas placas.
Mas você sabe que que pode ainda, né? Você sabe que isso daí não foi banido. mas se eu vir isso, eu chuto. Então eu prefiro nem. Então, aquilo que tem calçada, cara, é horrível. Você já tem calçada de má qualidade, você ainda tem que desviar daquilo. Você não é obrigado. Mobilidade, né? Cara, a Zoar, bandeira dele é mobilidade e sustentabilidade. O cara é, vai e aí coloca joga plaqueta na cidade inteira. e distribui e joga papel pela cidade. Aí eu tinha na minha cabeça que eu não ia fazer material impresso, né? Porque eu sempre fui contra. Na verdade, eu sou contra, né? Eu dei graças a Deus nessa minha segunda profissão a gente entrar nesse mundo virtual, porque eu raramente preciso imprimir papel. Claro que eu manuseio, infelizmente tem que me render e tal, mas é por uma questão legal, uma questão necessária do trabalho, né? Então, mas eu sou daquela que eu escrevo até a última linha do papel, sabe? Eu uso Na lateral. porque é muito desperdício, sabe? Isso sempre me incomodou, desde de jovenzinha. E eu falei, eu não quero, mas as pessoas têm a cultura de ter o manuseio daquele que chama santinho, né? E eu tive que me render isso com dor no coração. Sinceramente, eu fiquei passando mal 3 dias por ter que me render a isso. Então, ô Joana, eu também pensei muito sobre isso e nossa, vou falar bancada, né? Nós não somos ainda lá a bancada feminina na Câmara, mas a gente dialogou muito sobre esse assunto. E, infelizmente, a gente está ainda num patamar que não nos proporciona levar a nossa mensagem para os que mais precisam, aqui em Itatiba, digitalmente falando. Então, a minha campanha, eu tenho feito muito campanha em bairros rurais, porque, inclusive, eu moro numa zona rural aqui em Itatiba, eu moro num sítio, e a gente é uma população que precisa de muita atenção. A gente só tem atenção dos políticos aqui em época de campanha eleitoral. Então, é Infelizmente, difícil, isso você é vai uma num prática. sítio, ainda as pessoas também têm muito assim, semi-analfabeto. A pessoa, ela não tem, ela mal, infelizmente, ela mal sabe assinar o nome. Então, assim, como é que você vai escrever, até para você escrever o seu nome e o seu número, porque para ir votar hoje, ele tem que saber seu número. Chega lá na urna e fala, eu quero votar na Patrícia Sanfins, o pessoal vai dar risada. Ó, então você vai lá naquela parede, procura e você tem que saber o número dela para que você possa fazer a votação. Então, assim, Exatamente. não tem condições ainda, né? Eu usei de toda a tecnologia que a gente dispõe hoje. Então, eu tenho meu cartão digital, eu tive condições, graças a Deus, e as pessoas que estão aqui do meu lado me apoiando, de fazer um site, colocar um site na internet. Não está do jeito que eu queria, mas está lá as informações para quem quiser a minha formação, fotos das ações, blá, blá, blá. E a gente tem, né, o Facebook, tem Instagram, e qualquer coisa, dá um Google aí que você vai saber tudo sobre a minha vida, né? Como a gente sabe da sua e de todo mundo. Só que, infelizmente, isso é a realidade para... eu nem, sei lá, chutaria metade da população daqui. E Não, acho depende que, também do meu na verdade, aí público-alvo. em lugar nenhum não chega tanto. Infelizmente, não chega tanto. Não E mesmo que chega. as pessoas tenham, eu percebi assim, todo mundo tem um celular. Todo, né? Até a população de rua, muita gente tem celular aqui em São Paulo. Só que alguns baixam aquele aplicativo, o WhatsApp. WhatsApp, só para se comunicar por trabalho. Não Exatamente. usa Texto. como ferramental de comunicação. Eu sou da área de comunicação, antes de ser advogada publicitária, então eu tenho essa coisa tecnológica para mim, a gente tem uma visão, graças a Deus eu consegui pessoas que colaboraram, eu tenho um site, tive produção de vídeo e tal, e a gente explorou essa nossa criatividade dentro desse universo digital, né? Mas as pessoas ainda têm a coisa da cultura de pegar e botar na carteira. Uma menina falou para mim, olha, já estou guardando na carteira. E uma menina muito mais jovem do que eu, que nem é do tempo analógico como a gente, né?
Então, de repente, você fala, poxa, eu fui obrigada. Agora, me dói muito imaginar, porque eu queria botar no verso, não jogue no chão, pelo amor de Deus. Ah, Né? não, os meus tem todos. Não jogue em via pública. Mas então, né? Então, mas aí também o tempo para imprimir frente e verso, que a gente está com um tempo super escasso, né? Mas Nossa. hoje, por exemplo, eu recebi uma foto de um monte de papel jogado na rua. Se eu vir o meu, eu vou passar mal, eu vou ter uma síncope. Eu espero que ninguém, isso é um apelo que eu faço. Que todas as pessoas que ficaram com o meu material, que alguém que não quiser, pelo amor de Deus, bota no bolso quando chegar em casa, bota no lixo, ou então vá numa lixeira e jogue. Não jogue na via pública. Porque Então. isso, por exemplo, no dia de hoje, entope bueiro. E eu sempre fui enjoada, toda vez que eu ia votar, aquilo, ver aquele mar de papel, a última pessoa no mundo que eu daria meu voto era para aquela pessoa que jogou no chão. Às vezes o candidato nem sabe, mas a forma que ele colocou não informou para a sua equipe, né, para ter esse cuidado, porque é uma educação, você é responsável também. Você Claro, é corresponsável. Exatamente. Você é corresponsável. Todo mundo que está ali é corresponsável. Porque você assina seu nome, tem logotipo de partido, tem uma série de coisas que as pessoas são corresponsáveis. Então, eu peço, e quem entrega também é corresponsável. Então, vamos pensar que. Parece que todo dia de eleição chove, né? Parece uma coisa. Gente, aquilo vai para o bueiro, sabe? Na minha casa não vai encher de água, porque eu moro no alto. Mas a casa das outras pessoas vai. E de repente, o papel molhado, ele fica mais escorregadinho. Imagina só uma pessoa que tem um acidente, né? Vários, né? A gente já viu vários chegando lá, pessoal idoso, até a gente mesmo chega lá, escorrega naquilo, é uma vergonha. Você sabe... Não, você sabe que na última eleição, agora em 2018, aqui no meu colégio eleitoral, pertinho de casa, eu fui votar e a gente estava lá na fila, eu queria votar bem cedo, então a gente já fez aquela fila lá para poder antes de abrir. E aí um vizinho meu, e tava aquela sujeira lá, né? E aí eu falei, putz, que vergonha de ver isso. E aí eu vi um vizinho meu subindo com uma vassoura. Aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, me traz uma também, que rapidinho nós dois a gente varre aqui. Então, enquanto a gente estava ali na fila, nós limpamos toda a frente da escola com a vassoura e varremos e juntamos tudo. Então, ficou um local mais seguro. Porque naquele momento ele ficou limpo. E depois também, os caras são tão sem vergonha que eles fazem isso durante a madrugada, né? Porque se fizer durante o dia... Eu não sabia disso. Você acredita que eu não sabia disso, que me falaram um negócio desse? Porque dia 14, pela lei, já não pode mais fazer nada, né? Tem um horário aí, tem um horário aí, tem que ver direito. Eu quero falar o seguinte, que as pessoas saem em comitiva à noite para frente das escolas para jogar no chão, porque existe uma porcentagem de pessoas que ainda pega o papel porque ele não lembra. Ele chega lá e fala, putz, e agora? Deus me livre. Eu falo, bom, se eu depender disso, esquece. Eu não vou fazer um negócio desse jamais, gente, jamais. Não conta comigo para fazer um negócio desse. Eu seria a pior pessoa do mundo. Eu sou a chata da água, a chata do papel, a chata da energia elétrica. Imagina se eu vou dar uma força para alguém jogar papel no chão. Não tem cabimento. Não tem cabimento, né, Joana? Tem umas coisas assim, então. Eu acho que a gente está indo nesse caminhar. Hoje a gente já produz menos papel, a gente distribui com uma consciência mais esse papel, né? Não existe mais aquilo de jogar na garagem, né? Então, a gente está evoluindo, não pode mais colocar em postes, então ficou bem restrito essa propaganda eleitoral. Tem muita gente que não está respeitando, né? Não pode botar em comércio, cartaz, né? Mas eu vejo gente botando, quer dizer, a lei... Tem que fazer a denúncia, a gente tem que exercer a nossa cidadania. Então, gente, para quem está escutando aí, existe aquele aplicativo Pardal, então ajude a gente a melhorar em tudo no Brasil, né? Aí eu acho que é a questão de cidadania mesmo. Então, se você está vendo uma coisa que é errada, você não tem que chamar alguém para fazer a denúncia para você.
Hoje existe, e é tão fácil, né? Como denunciar uma propaganda eleitoral irregular? Pronto, o troço já aparece lá na frente para você, você bate e já faz a denúncia e pronto. Aí, Isso se é tiver quem tiver que errado, que vai pagar e não vai fazer de novo. E não sei quanto a você, eu jamais deixo nos locais sem perguntar para a pessoa, né? Porque você vê muito empurrando. Parece aquele papelzinho de compra o ouro lá no centro da cidade, né? Ou então já vai. Não que a pessoa não tenha que trabalhar, não tenha que ganhar com isso, eu até acho louvável, mas se eu não quero, eu falo não, muito obrigada, né? Agora, eu entro nos locais e pergunto: eu posso deixar meu material? Não, claro, não sei o quê. Eu fico até feliz, porque locais, principalmente onde eu sou conhecida, tal, não sei o quê, você vê a reciprocidade das pessoas. Agora, se a pessoa não quer, não vou nem insistir, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, entendeu? Então, vamos respeitar, né? Se a gente Acima de prega tudo. uma cidade mais cidadã, literalmente, que a gente faça isso, né? O exemplo ensina, o exemplo arrasta, é isso que a gente tem que fazer. Agora, Flor, me conta o que é essa ser Libra. Libra, Liga das Então, Mulheres. Eleitoras do Brasil. Isso daí é uma organização que nasceu lá nos Estados Unidos na década de 60. Chama, na verdade, a tradução dela nem é literal com o que a gente traduz aqui, é League of Women Voters International, um troço assim. E aí Ok. surgiu por conta do sufrágio universal das mulheres, né, para que elas pudessem votar e fortalecer isso daí. E uma advogada aqui no Brasil trouxe no final do século passado para cá, para São Paulo, e se estabeleceu aí em São Paulo. Como é que eu descobri isso? Na minha última eleição, eu falei assim, gente, eu estou perdida. Como que eu vou encarar a política aqui em Itatiba sozinha? Porque até então, assim, é difícil para a gente, né, Joana? Participar de um partido, se fazer ouvida, mostrar que a gente tem capacidade, que a gente tem inteligência para poder defender tudo aquilo que a gente acredita. Então Uhum. eu me senti Pessoal, muito para quem não sozinha. sabe, a Patrícia e eu não somos filiados ao mesmo partido. A gente representa o PSD, né? PSD. Então, mas aí até na verdade eu participava de um outro partido. Eu Tá. vim para o PSD no final do ano passado, por uma questão política aqui na cidade que eu não compactuei com o que aconteceu. E eu falei, eu não faço parte disso. Se for para fazer parte desse jeito, eu tô fora. E aí foi então que eu decidi, optei, mudei, tive que mudar de partido naquele momento, porque do onde eu estava não ia participar de jeito nenhum. E aí eu tive a Uhum. grata surpresa de conhecer e conhecer o meu majoritário e ir nessa caminhada. Mas lá atrás, quando eu me vi à beira de uma eleição e me vi sozinha, porque a gente fala que a política é o último reduto machista, né, que a gente tem. É muito complicado a inserção da É o mulher, assim, último eles falam. e o primeiro, né? O último e o primeiro. E aí eu fui. Pra te falar a verdade, eu não lembro nem mais quem que foi que me falou da Marta e da Libra em São Paulo. E eu fui bater lá na Assembleia Legislativa. E as meninas tinham uma salinha lá nos cafundó da Assembleia, num daqueles corredores, aquelas coisas lá. E aí eu falei assim, pelo amor de Deus, vocês vão ter que me ajudar, porque lá em Itatiba, se a gente for sozinha, a gente não consegue colocar. E na última legislatura, né, anterior, a gente não tinha nós tínhamos 17 cadeiras e nenhuma representante feminina. Então eu falei, bom, se a gente for sozinha, a gente não consegue nada. E aí eu fui apresentada, né, a Marta Lívia, com as meninas aí de São Paulo, e elas falaram, não, a gente vai te dar uma força, vamos orientar. Então, com essa orientação delas, eu fui organizando as meninas do nosso partido e depois da nossa coligação, a gente conseguiu fazer uma campanha muito significativa. Nós conseguimos unir muitas mulheres da nossa coligação e fizemos uma campanha conjunta, já naquela época, na outra eleição. Então, Que das legal. meninas que trabalharam com a gente conseguiu eleger 2 vereadoras da nossa, que faziam parte, e mais outras 2 também foram eleitas. Então, de 0, nós partimos para 4.
eleita. Poxa, parabéns! Que legal, hein? Foi muito legal, foi muito bacana, foi muito gratificante. Infelizmente, no meio do caminho aconteceram algumas coisas, umas abriram mão né, lá do legislativo e foram para o executivo, então a gente teve que meio um desfalque aí. Mas quem persistiu e quem eu acompanhei teve um desempenho exemplar, maravilhoso, eu me orgulho. Mandar um beijo para Leila. Leila, ela é candidata novamente a vereadora nessa próxima gestão e eu tenho certeza que ela vai ser reeleita porque ela fez um trabalho muito bacana aqui na cidade. E aí foi isso, Joana. A gente, aí nesses últimos, eu não consegui, né, me eleger, mas eu fiquei muito feliz e nesses 4 últimos anos a gente fortaleceu demais a nossa Libra aqui em Itatiba e depois aconteceu um movimento que chama aí em São Paulo, não sei se você já ouviu falar, Virada Feminina, e que Sim. é uma associação de vários projetos, então debaixo dessas mesmas pessoas que lidam com a Libra, e aí elas tocam esses projetos que na verdade é assim, ela junta projetos femininos e une forças para que aquilo se realize. Então, aí em São Paulo, uma virada feminina magnífica que teve foi na Assembleia Legislativa, na Lesp. O ano retrasado a gente fez na Fiesp. O pessoal abriu o prédio e a gente trouxe, né, gente de São Paulo inteiro o projeto. Então tem vários GTs, GTs da violência contra a violência feminina, GTs da educação, GTs, grupos de trabalho, né? Da saúde, do empoderamento, da cultura. E aí a gente vai colocando os projetos debaixo daqueles eixos temáticos. E a gente faz rodas de conversa e apresentação dos projetos e interação deles para ampliar, né, aonde ele vai. Então, é muito bacana. Esse ano, a virada feminina de São Paulo ia acontecer lá em Brasília, mas aí parou, né? Aqui em Itatiba também, a gente já fez 3 anos, a virada feminina em Itatiba. A gente replica os mesmos movimentos, traz o pessoal, né, tanto lá de Brasília também, projetos já vieram, projetos de São Paulo, e também visa dar visibilidade aos projetos daqui, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa e está sozinha, e é mentira, né? Tem um monte de gente, é como o nosso projeto do Dia Mundial da Limpeza. Tem um monte de gente na mesma vibe fazendo aquilo, só que a gente não se conhece. E daí, quando a gente tem a oportunidade de juntar, te dá força para continuar. Fala assim, eu falo, Joana, não vai por esse lado aí é furada, mas ó, vou te falar uma experiência que eu tive. E aí, isso é um clique para você não ter tanto desgaste e ampliar. E o objetivo dessa Semana das Candidatas é exatamente isso, é o que eu estava falando para a Paula ontem. Independente de ser Porto Alegre, Itatiba, Piauí, Bom Jesus, sempre tem alguma peculiaridade, alguma ação, algum projeto que você pode pensar, falar, e de repente não cabe, devido às proporções, numa cidade como São Paulo, por que não? Ou alguma coisa que a gente está conversando aqui que pode dar uma luz para algo que você pensou. Esse é um grande brainstorm que a gente fala na minha profissão, da gente Adoro. a gente poder desenvolver e planejar, né? Porque na hora que nós estivermos, que com fé em Deus isso vai dar certo, nós precisamos executar, porque planejamento já tem de montão, né? Discursos são muitos, a gente tem que executar. E esse aprendizado, essa troca em todos os movimentos, isso é fundamental para que a gente consiga fazer, literalmente, né? Porque o fazer o que é necessário, que é o ponto que nós estamos na nossa sociedade agora, é só fazer, não tem mais que ficar elocubrando, porque o sexo dos anjos já foram criados há milênios, né? A gente tem só que executar e de dar sequência nas coisas boas, né? Ô, Joana, inclusive, ó, eu também queria mandar, a Jo tá aqui. Ô, Jo, eu te amo, Jo. Olha, um dos projetos que a gente começou aqui em Itatiba foi por conta da ajuda da Josiane. Josiane, ela é
ela toca uns projetos aí em São Paulo contra a violência à mulher. Ela é do Bem Querer Mulher, ela daquele projeto das Justiceiras lá com a Gabi, ela que Tá. coordena, né, que assim ajudou muitas, está ajudando muitas mulheres no Brasil inteiro contra a violência doméstica, que teve um aumento horroroso nesses últimos tempos, né? E a Jo também, ela tem uma casa, chama Mulher Reviva, aí em São Paulo. E muitas vezes, né, na maioria das vezes esmagadoras, aqui a gente chorando, porque, na verdade, Joana, todo o trabalho que a gente realiza aqui, que eu realizo, é um trabalho voluntário. Então, a gente vai fazendo de acordo com o que a gente dá conta. E você mexer com violência doméstica, ela tem muita coisa envolvida aí, porque tem muitas esperanças, muito sofrimento. É muito assim angustiante você ver uma mulher numa situação de risco e você não conseguir com que ela acesse a máquina pública que vai protegê-la, né? Então é aquele paradoxo que a gente sempre está batendo na tecla. Nós temos a terceira melhor lei de proteção à mulher no mundo e nós somos o quinto país em violência. Então uma coisa não bate com a outra. Aí a pessoa fala assim, putz, mas quando a gente vê na internet, Itatiba tem delegacia de defesa à mulher, tem o CREAS, tem até casa de atendimento, abrigo aí. Mas aí na hora que a gente vai viabilizar o acesso da mulher que está sofrendo violência, a gente não consegue inseri-la. Então isso daí é difícil. E a Jo, todas as vezes, quantas vezes eu já liguei chorando para ela, falando, Jo, me ajuda, porque eu não consigo ajudar ela aqui no meu município. E daí, graças a Deus, por a gente estar pertinho de São Paulo, 100 quilômetros, a gente tem conseguido fazer esse atendimento. Então, ó, esse parênteses é só para mandar, né, a Isso rede de não é um apoio. parênteses, isso é um reforço para a nossa conversa, porque a gente chega nos serviços públicos, né? Principalmente dessa área da assistência, que é ligada também à saúde e ao bem-estar do cidadão. Tem. Será que funciona? E se funciona, e se não funciona, por que não funciona? Então, aí vem para toda a competência do legislativo, que deveria estar fiscalizando os serviços da rede, os atos do executivo, por que lá na ponta está acontecendo isso, né? Ô, E por quê? Joana, não, E e eu, como e eu falo assim, cidadão, na hora que a gente fala fiscalizar, não é só apontar erros, né? É não, parceria. Então, eu falo, ó, se isso daqui não funciona, cara, vamos implementar esse serviço, que esse serviço não precisa inventar a roda já está ali funcionando, só vamos aplicar ela, já, olha como isso daqui está redondinho ali, mas aí tem esses entraves esse não políticos, essa é a parte funciona. ruim. Mas tem outros similares que funcionam, por que ali deu certo e aqui não deu? Se é similar, se tem o mesmo objetivo, se é o mesmo serviço, só está geograficamente em outro lugar. Por que aqui em São Paulo funciona, em Itatiba não? Se o sistema é único, assim como o da saúde, o sistema da assistência é único. Então, por obrigação, por determinação da lei, ele tem que funcionar exatamente igual. Então, algum gap aí está errado, né? E se tem uma coisa boa funcionando, por que não replicar e corrigir essa que está ruim? Porque eu sempre falo, não dá para você dizer não funciona, fecha ou joga fora. Não tem como. Não. Aquilo já foi dinheiro público, já tem toda uma estrutura. Precisa ser melhorado. Ele não pode ser abandonado. Isso daí é uma das bandeiras nossa aqui. A gente não vai, isso aí é ridículo, né? A pessoa entra com uma nova administração lá, passa o rodo em tudo que estava funcionando, tudo que demorou 4 anos, pelo menos para chegar naquele patamar, e não quer nem. Aí a gente volta aos egos de novo, né? Aquilo que a gente está falando de ego. Não, eu vou entrar e é comigo que isso daí vai funcionar. Ah, para! Nós já estamos, a gente precisa galgar, né? Outros patamares, a gente precisa evoluir, pelo amor de Deus. Isso não tem mais cabimento, né? Não tem mais espaço. Eu acho que isso já perdeu. Se esse discurso ele ainda é predominante, é porque quem fala já viciou tanto no seu próprio discurso que nem ouve, né? E não ouve nem que ele não ecoa mais.
Não tem eco do lado de fora. Ele continua intergabinete. E não existe mais administração que deva ficar entre quatro paredes. Não existe administração pública pura e simplesmente de gabinete. A administração pública é pública. Ela tem que estar na cidade, é pela cidade, entendeu? Então tem que parar com isso, porque a gente não tem mais paciência para isso. Isso não tem espaço mais. A cidade também não tem mais espaço para isso, porque não tem nem dinheiro para manter esse tipo de coisa. Não, não. Você sabe que você estava falando aí agora, né? E eu também tenho, a gente tem feito a campanha aí nas ruas e falado com o pessoal. É claro que a gente tem problemas estruturais graves aqui, mas a gente percebe que sabe qual é um dos maiores problemas que nós temos aqui? É justamente essa ausência do político da onde ele veio, da onde ele foi eleito. E aí a reclamação básica de todo mundo fala assim, mas por quê? Qual que é a explicação da gente receber o político aqui somente na época de eleição? Eu falo, então, a começar por isso, porque a gente não tem essa... A pessoa, ela é só eleita e depois ela não quer mais saber do que a população precisa. Ela quer saber do que ela quer fazer. Ah, eu tô lá e eu vou fazer isso. Para! Você tem essa pretensão de fazer isso, claro que você tem que trabalhar, você tem que ter um planejamento, né? Ó, quais são as metas, os meus objetivos, o que dá para fazer. Porque um vereador, ele não tem recurso para fazer nada. Ele tem o salário dele ali, os seus assessores, mas assim, recurso para fazer melhorias na comunidade vem lá do executivo. Então ele fala, o que eu quero trabalhar? Então eu quero trabalhar em 3 eixos, 4 eixos, que é o que ele vai dar conta. Qual que é a população que eu vou ajudar? E eu vou estar sempre presente. E aí aquilo tem que ser dinâmico. Ó, deu para fazer, vamos por aqui, agora vamos mudar, mas o nosso objetivo, o nosso norte continua a ser o mesmo, mas a gente vai mudar as ferramentas que a gente está atuando. Claro. Então, eu ter acho que essa humildade de reconhecer as limitações e sempre chamar a população para trabalhar junto. Não existe trabalho que não seja conjunto, mesmo dentro dos poderes, com todos os órgãos de defesa de direitos, assim como com a população, porque quem sabe do problema no dia a dia é a população local. E a população, por obrigação, também ela tem que ter essa participação. A participação da sociedade civil é fundamental para o desenvolvimento do serviço público. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Eu acho que enquanto a gente não incutir essa questão aí de cidadania, né? Se eu quero alguma coisa, eu preciso participar, não tem almoço grátis. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa e eu tenho que participar. Não vai vir um salvador, vender um super-homem, uma Mulher Maravilha. Ah, eu preciso de um representante que lute por mim. Não existe isso. Existe a gente lutar junto, né? Existe você escolher uma pessoa que te representa. Ah, então tem que ser uma pessoa que tenha mais capacidade do que eu. Ó, eu não gosto disso, mas tem que ter aquele filtro. Né? A formação, ela tem formação suficiente para isso? Ela tem experiência... Olha o mosquito. Que bom. As forças ocultas se manifestando. Então, assim, depois eu que faz isso plenamente. Eu quero pessoas me representando que tenham mais capacidade do que eu, que saibam o que estão fazendo, entendeu? É a mesma coisa que o professor. Eu quero um professor que entenda mais da matéria do que eu. Não tem cabimento, né? Como é que eu vou ter aula se o cara não sabe ensinar aquilo? Eu vou botar para representar alguém que não sabe nem a demanda, qual é o básico, qual é a função básica de um vereador. Não faz sentido um negócio desse. Não faz. Entendeu? A Josi está falando que para cuidar de mulher é pouco, precisa de pouco, só ter boa vontade. Na verdade, eu vou além, querida. Para cuidar do ser humano também precisa de muito pouco. Literalmente, a boa vontade precisa dela para cuidar de qualquer coisa. Porque o que a gente vê é muita má vontade, né? Então, você precisa ter boa vontade, precisa ter coragem, precisa ter capacidade e competência. Não adianta, não adianta. Ela tá falando isso porque ela é humilde, tá? Hoje ela não caia na dela, não, porque essa pessoa aí, ela tem muita capacidade, muita boa vontade, muita generosidade, muito amor no coração, acima de tudo. Essa pessoa não dorme para resolver o problema dos outros.
Então, ela está fazendo isso aí balela. Não vem não, viu, Jô? Mas eu tenho certeza, quem é envolvido com esse tipo de matéria, com esse assunto, que é uma coisa muito pesada, né? Principalmente para a mulher cuidar disso também, é muito sério, né? Então tem que ter um entendimento e um nível de capacidade acima do normal, porque só altas sensibilidades é que conseguem fazer esse tipo de coisa, porque é muito para ter coragem. Minha querida, fala do seu site, o seu endereço, onde que as pessoas vão consultar seus projetos. Eu não digo que ninguém faz proposta, promessa, a gente faz uma relação contratual. Você negocia a sua participação, o outro anui e você tem que rezar com aquilo, você tem que cumprir. Sim. Isso é um contrato, não tem jeito, entendeu? E se não cumprir, as sanções virão, seja sanção legal pela lei dos homens ou por outras vias. Não tem como correr. Então, a gente não. A obrigação funcional, e não é aquela coisa, você é meu funcionário, porque você é servidor público. Não, é obrigação funcional pela responsabilidade que a pessoa assume. Então, ela tem que cumprir. Não faz mais nada que a obrigação de trabalhar, né? E trabalhar com responsabilidade, competência e capacidade. Foi para isso que você se propôs. Se a gente não se propuser dessa forma, fatalmente não vai dar certo. E a gente não, o que a gente não quer para a gente não quer para o outro, né? Nós estamos aí dispostas, né, Joana? A gente está num caminho aí há bastante tempo de conhecimento, de informação. Informação, para começar, não ocupa espaço. Então, a gente sempre precisa trilhar esse caminho, porque existem muitas esquinas, né? Então, você tem que estar preparado. Claro que a gente nunca está preparado para tudo, mas pelo menos você já evita algumas furadas. Então, assim, eu acho que mais uma outra coisa bacana que aconteceu nesse período de pandemia foi essa união virtual aí das mulheres, né? Todos esses grupos, todas essas mulheres voluntárias no Brasil inteiro se unindo, dando forças e dicas umas para as outras, né? Os movimentos Elas no Poder, Vai Ter Mulher Sim, enfim, a virada feminina, a Libra Itatiba. Isso daí é um outro ganho que não tem volta, né? De umas apoiando as outras, né? A gente saber isso eu gosto de fazer, isso eu posso fazer e eu vou apoiar. Ninguém solta a mão de ninguém. Isso daí está sendo muito importante para você, tenho certeza, né? Às vezes a gente, nos grupos aí que a gente participa, a gente chora as pitangas, fala, meu Deus, será que é comigo? E aí a gente percebe que, infelizmente, né? Ou felizmente, infelizmente não é só comigo, mas felizmente a gente está junto e nós vamos passar por isso e as que vierem depois da gente, né? Vão ficar mais fortalecidas e não vão deixar que isso aconteça. E aí, eu só não queria, um assunto que eu queria tratar aqui hoje, antes de terminar, que eu acho que a gente já está acabando aí, né? Falar para as mulheres, né, Joana, que eu acho que um problema mais assim que está pegando muito nessa candidatura, nessa altura do campeonato, é a questão do fundo partidário, que eu estou hoje especialmente muito preocupada com isso, porque a gente tem o direito ao fundo partidário. Algumas pessoas, alguns partidos abriram mão do fundo partidário, eu acho bacana, eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido, mas nós, enquanto vereadoras, a gente não tem esse poder, como candidatas a vereadora, a gente não tem esse poder de decisão. Então o meu partido não vai ter fundo partidário. E eu acho uma hipocrisia também as pessoas que vêm a público que fala, eu abri mão do meu fundo partidário. O dinheiro caiu lá na sua conta e você foi e devolveu? Ou o dinheiro nem entrou na sua conta? Porque é fácil eu abrir mão de uma coisa que eu não tenho. Então é hipocrisia isso, eu falar que eu abri mão se eu nem tinha acesso a ele. E o que está acontecendo hoje no Brasil, que nós, candidatas, a gente tem a responsabilidade e a obrigação de denunciar é isso.
a gente está sendo feito de bobo e está pagando pato por coisa que a gente não tem responsabilidade sobre ela. Prometeram, foi feito esse fundão aí, falou que ia chegar esse dinheiro para a gente nos municípios para poder viabilizar as campanhas, porque normalmente as campanhas femininas são as campanhas mais pobres, porque a gente não tem de onde tirar recurso, então a gente faz das tripas coração para fazer qualquer coisa. Então tem muita coisa que a gente conta com voluntário, outras não, a pessoa ela vive daquilo, então é mais do que justo ela ser remunerada, pelo menos assim, né? Um pouco sobre o que ela está fazendo, o básico que ela está fazendo. E aí o pessoal fala assim, mas então vocês já estão roubando, né? Porque vocês já estão recebendo dinheiro, então vocês já têm condições de pagar melhor. Não tem um tostão aqui nos municípios para a gente fazer campanha. E aí a pergunta que fica é, cadê? Aonde parou esse fundo? Eu quero saber aonde parou. Quem é que está com esse dinheiro todo, se não é a gente? Então, beleza, não vai ter, ótimo, não vai ter para todo mundo, mas vamos ser honestos com a gente e com o dinheiro público. Então, gente, ó, quem está ouvindo aí, se você não recebeu, se você recebeu pouco, divulgue, vamos deixar isso o mais claro possível, porque então o caminho é não ter fundo partidário, ótimo, então não vai ter fundo partidário para ninguém e a gente sabe como é que vai ser a campanha daqui para frente. O que não pode é essa mentira que está acontecendo. Ou se tem, como funciona, né? É onde está parando? Para quem que está indo? Isso é importante. Essa informação é necessária. A política, gente, infelizmente tem dessas. A falta de informação que faz com que a gente pense que a política é assim. E a política não é assim. Não precisa ser assim, ela não precisa ser assim. Isso é politicagem, e isso a gente já não tem tolerância há muito tempo. Joana, obrigada pela oportununidadepessoal. Obrigada pela oportunidade. Qual é seu site? Fale do seu site. www.patriciasanfins.com.br. Eu estou no Instagram e Facebook como Patrícia Sanfins Itatiba. E dá um alô aí, procura. A gente podia deixar aqui escrito, né? Acho que é só digitar também. A pessoa não sabe escrever os troços direito. Eu ponho na bio a hora que eu baixar o vídeo, eu boto, você põe lá embaixo seus contatos todos. Eu lhe desejo todo sucesso. Eu espero e torço para que a Itatiba tenha você como vereadora, porque vai ter uma grande mulher, uma grande candidata, representa Lixo Zero, representa Dia Mundial da Limpeza. Nossa, e né? faremos uma grande revolução. E eu espero encontrá-la, poder visitá-la, quem sabe como representante de São Paulo, e a gente poder trocar muita experiência. Parceria, Joana, acima de tudo. Eu também, trabalho, não, me expressei até mal, não trocar experiência, trabalho, nós vamos trocar trabalho, porque a gente vai fazer parceria e desenvolvimento, principalmente nessa coisa, o que dá certo aí, vamos tentar aqui, porque Itatiba a gente pode pensar como um bairro de São Paulo, então vamos implementar dessa forma, sabe? Muita coisa para ser feita, e vale a pena. E eu acredito que pode ser feito, e nós temos que fazer. Com certeza. Gente, Joana, parabéns aí pela sua campanha, parabéns por esse movimento que você está fazendo de integração entre tanta gente bacana. Na verdade, você está fazendo a globalização, né, no seu canal. Isso daí é muito democrático e é muito estimulante para todos nós. Parabéns. E que você tenha sucesso aí também na sua caminhada. São Paulo é um colégio eleitoral gigantesco, né? Uma coisa de louca, a gente fica imaginando como é que seria isso. Mas parabéns e tomara que a gente... É melhor nem pensar, Patrícia, a gente nem pensa por isso. Vamos imaginar, eu entrego na mão de Deus, eu acho que o melhor caminho sempre ainda está por vir. Como essa é a nossa... melhor encarnação, eu sou espírita e eu tenho consciência disso, que essa é a melhor encarnação, melhor oportunidade de aprendizado que me deram. Eu espero que eu consiga aprender da melhor forma e sair muito melhor do que eu entrei. Ai, eu também, viu? Porque eu vou voltar desse jeito, não, quero voltar melhor. Vamos aprender logo o que tem que aprender e pronto. Exatamente.
Flor, muitíssimo obrigada. Ah, Desculpa as obrigada. entraves da internet aí, foi um Eu que prazer peço, imenso. deve ser culpa minha aqui, imagina. Imagina, e aqui, teve uma hora que caiu também, eu fui dar um oi aqui, às vezes escorrega, olha, é coisa de casa. Depois você vai contar como é que você faz aí, porque eu não tenho, aqui é sozinha, não tenho os assessores, são virtuais e espirituais. Fica com Deus, minha flor, um grande beijo, Obrigada, muito sucesso para gente. você. Que Obrigada a dia todo 15, mundo que acompanhou aí a gente. que dia 15 você saia vitoriosa. Nós sairemos, com certeza. Amém. Fica com Deus. Muito Você obrigada a também. todos. Um Um beijo. beijo, Tchau, minha flor. pessoal.